Olá, tudo bem? Aqui é o Luiz e este é meu segundo vídeo sobre Clean Code. Ele é um trecho de uma aula minha sobre este assunto, onde eu trouxe uma série de dicas do Robert C. Martin, mais algumas dicas pessoais, e tudo sempre com viés muito prático, utilizando o JavaScript como linguagem base. Então se você está começando com programação, está querendo se aperfeiçoar um pouco mais, esse vídeo eu tenho certeza que vai ser muito interessante para você, para de uma maneira muito rápida e prática você pegar aí alguns macetes de escrita de código limpo. Então vamos lá. Outra boa prática que é trazida no livro é a de distinguir significativamente. Então os nomes eles têm que revelar o propósito deles, certo? E quando eu tenho variáveis com propósitos um pouco similares, eu tenho que colocar alguma coisa adicional que distinga de maneira mais significativa do que apenas um valor numérico, certo? Porque às vezes a gente cai na armadilha de colocar ali, eu tenho uma variável N1, né? Eu tenho uma variável N, e eu boto N1 na outra, N2 na outra, ou tem uma variável nome, ou ali o caso, né, array, ARR. Né? Nem sei se vocês sacaram que era array, né, porque isso aqui é três letrinhas que às vezes o pessoal usa para array, mas também não é uma boa prática, né. É array de quê? Né? Array genérico, por que eu quero um array genérico? Mas às vezes o pessoal bota ARR para um array, e depois de outro array bota ARR2. Nossa, eu já não sabia o que era o primeiro, agora com 2, né, minha vida está duplamente confusa. Tá? Então a sugestão é você não distinguir variáveis com um númerozinho, com alguma coisa tão pouco significativa, quanto eu estou mostrando aqui, mas com algo mais significativo. Por exemplo, aqui exercício 2. O que eu tenho aqui? Né? O exemplo bem ali que eu mostrei, né? O ARR e o ARR2. O primeiro é um array que tem um objeto com um ID 1 e o name Luiz, e o segundo é um array que tem um objeto ID 2, name Fernando. Mas o que é essas duas porcarias aqui? Daí, se você olhar esse ARR, você tem que pedir para o programador, o que é isso aqui que você está armazenando? Ele vai te dizer, não, Luiz, isso aí são clientes. É um array de clientes, certo? Daí você vai perguntar, tá, e o segundo? O segundo também é um array de clientes. E daí a pessoa faz isso aqui, clientes 2. Tá, mas por que eu tenho 2 arrays de clientes? Eu tenho que distinguir significativamente. O que tem no primeiro, fulano? O primeiro são os clientes ativos. Boa, então a gente bota aqui clientes ativos. E o segundo são clientes desativados ou clientes inativos, certo? Então, agora sim eu tenho nomes com contextos parecidos, mas que estão distinguidos significativamente. Eu consigo entender por que eu tenho 2 arrays e não um só, certo? Então esse aqui é um exemplo de como é que a gente corrige aqueles casos lá. Pior do que uma variável com um nome sem significado é um valor literal no seu código, que a gente chama de palavra ou de número mágico. Isso é pior do que uma variável que não diz nada, é quando você tem um valor solto, que diz menos ainda. Primeiro exemplo ali, x recebe n mais 476. O que é 476? Ou então, um return admin entre aspas. Mas por que eu estou retornando uma string admin? Ou y igual a 31. O que é 31? Qual é a magia? Isso aí funciona por magia, porque eu não consigo entender a lógica do funcionamento, do porquê que é 31 não é 32. Por que eu estou somando com 476 e não com 477? Por que eu estou retornando admin e não administrador? Vocês entendem isso? E pior ainda, quando isso está repetido em pontos diferentes do seu código. Então você tem que sair procurando 476 por aí, porque mudou agora, a regra não é mais 476, é 479. Então aqui eu tenho uma função, funções maravilhosas que eu criei aqui para a nossa lição de hoje, e olha que maravilha. O nome da função é can or not, pode ou não. Então pode ou não o que, criatura? Já começa mal aí, tá? Mas beleza. É uma função que vai me retornar se eu posso ou não fazer alguma coisa que eu não sei, baseado em inputs que eu também não sei quais são. Então vamos lá. Eu tenho ali um DT. O que pode ser DT? Uma data? BY. By. Será que é by, por, em inglês? CY. CY não me diz menos do que o by e que o DT. DT eu posso imaginar que é data,
O by eu posso imaginar que é por alguém que fez alguma coisa, CY não sei. E C, menos ainda, certo? Então aqui eu tô pegando pesado, né? Tô pegando, tipo, o pior cenário possível, uma letrinha 2, tá? Mas é bem próximo disso que acontece muitas vezes nas empresas, tá bom? Então o que eu faço ali? Eu comparo se o C for 1, eu retorno false, por algum motivo. Por que 1? Não sei. Se o C for 2, eu retorno o CY menos o BY maior ou igual a 16, que isso aí vai retornar um true ou false, né? Se a subtração de CY para o BY for maior ou igual a 16, vai retornar true. Se o C for 3, o cálculo é o mesmo, mas comparando com 21. Se o C for 4, eu comparo o DT, se ele é 1, para comparar a subtração com 18. Se não, a subtração compara com 21. E se o C for 5, né, eu faço o cálculo em cima de 18. Então, notem que coisa curiosa essa função. O que diabos faz isso? Eu não consigo entender, né, exatamente o que ela faz. Mas eu não posso codificar, fazer um código em que eu espero que o outro programador que vai chegar é um Sherlock Holmes. Eu não posso esperar isso. O livro ele fala, inclusive, não fique achando que os outros são tão espertinhos quanto você, ou não queira você bancar um espertinho no seu código, né? Fazer um código que só você entende. Certo? Então, a gente tem que começar entendendo, né, com a criatura que fez isso, o que ele queria fazer aqui. Né? Então, por exemplo, é can or not o quê? Né? É can or not drink. Então, é se você pode ou não pode beber bebidas alcoólicas. É isso que retorna essa função. Se uma dada pessoa pode ou não pode beber bebidas alcoólicas. Mas é um pouco mais complexa que isso. Vamos lá. O primeiro ponto. Tá? Este nosso BY é o birth year, que o programador achou bacana botar só as iniciais. É o ano de nascimento da pessoa. Com todos os lugares está BY, né? Birth year é muito mais descritivo do que BY. O CY, né, é o current year, é o ano atual. Nota que eu vou fazer um cálculo bem bobo aqui, tá? Eu não vou pegar nem os dias exatos do nascimento da pessoa, tá? Só o ano que ela nasceu e o ano atual, beleza? Porque eu não queria fazer um exemplo muito complexo aqui. E se eu botasse o objeto date aqui, você já ia entregar do que se tratava, talvez, a lição, tá? Mas então o CY é o current year, certo? Então, só essas duas variáveis já começam a me dar um pouco mais de luz, né, sobre o meu código. Então, os cálculos ali é o ano atual menos o ano que a pessoa nasceu, para ver a idade dela, né? 16, 21, 18, 21. Certo? Mas o que é o DT e o que é o C? Por que eu tenho esse tipo de comparação? Não é só comparar com 18, para saber se pode beber ou não. Depende do que, se eu posso beber ou não, né, na sociedade. A minha idade e o país que eu tô. Certo? Então, esse meu C aqui é o country. É o país que eu tô. Certo? Então, a idade, né, ela é um resultado, né, de uma comparação, né, entre o meu ano atual e o ano que eu nasci, da minha idade. O valor de comparação é uma maioridade para o país no qual eu estou inserido. Então, talvez o 16, o 21, o 18, eles não sejam tão mágicos assim, certo? Talvez. Mas o que eu quero trazer para vocês aqui, que está muito mágico, é esses malditos 1, 2, 3, 4 e 5 dos países. Mas que países são esses? Certo? Aí que está uma magia ruim, uma magia que está me prejudicando o entendimento aqui desse código e que eu posso facilmente mudar, por exemplo, eu vou mostrar duas formas, mas num primeiro momento, criando constantes, certo? Então, se eu botar aqui, por exemplo, uma constante Brasil, tá, e dizer que o código dela é 5, eu vou aqui, né, nessa último else if e boto, se o país for Brasil, a pessoa pode beber se ela tiver 18 ou mais. Agora, por exemplo, se o país for a Líbia, certo? Que aqui eu vou dar o código 1, a pessoa não pode comprar álcool. É ilegal comprar álcool na Líbia, não interessa a idade.
Então sempre retorna false. Então notem que começa a ficar muito mais claro quando eu vou ler, se o país é Líbia, false, Líbia não pode. Se o país igual Brasil, faz o cálculo, compara com 18. Eu poderia ainda, claro, extrair isso aqui, esse código está repetido, né? Eu poderia extrair para uma função, passando só a idade de comparação, essa função retorna true ou false. E eu poderia transformar esses meus ifs num switch case. Então aí vocês podem agregar mais ferramental que vocês já tenham para melhorar ainda mais. Mas notem que eu tirando aqui esses números mágicos dos países, já dá uma clareza assim no código absurda. E que diabos é esse DT agora que ficou aqui? Se eu pegar aquele 4 e lá consultar o meu programador que criou esses códigos, né, ou o banco de dados onde estão esses códigos, eu tenho que o 4 é o Egito. E eu descubro que no Egito, se você for comprar cerveja, você tem que ter no mínimo 18. Mas se você for comprar qualquer outra bebida, você tem que ter 21. Não me pergunte por quê, certo? Mas esse DT aqui é o drink type. E o drink type no meu sistema, né, ele é 1 para cerveja. Se eu estou usando TypeScript, eu consigo melhorar ainda mais a legibilidade desse código e organizar mais ele. Não apenas colocando, né, tipos aqui, mas criando o que a gente chama de enumeradores. Então, por exemplo, eu criei aqui um arquivo chamado countries.ts, que é um enumerador de países no meu sistema. Claro, se eu tenho um monte de países, eu vou jogar isso no banco, tá, gente? Mas se eu tenho um conjunto finito e pequeno de valores constantes, eu posso criar um enum, né, com o nome que eu quero dar para ele, o nome do contexto dele, países. Né, pode chamar de country code, se quiserem também, tá? Como se sentirem, como for mais interessante para o sistema de vocês. Eu boto os meus países, aqui nota que eu estou botando em maiúscula, tá? Como uma recomendação. Quando eu vejo o nome todo maiúsculo, eu sei que é uma constante. Tá? Logo e constante não aquela const do JavaScript ali, uma constante realmente mais global, pública, que eu vou usar em diferentes pontos da minha aplicação. Não só uma constante ali pontual do código. Tá? Então eu costumo fazer os enums desta forma, e no meu código, agora eu posso tirar esse monte de const que eu tenho aqui, faço um import de countries from .countries, e daí nos lugares aqui, eu chamo countries.libya, que é o país que não pode comprar cerveja, o Sudão, que é o país que pode beber a partir dos 16, comprar bebida alcoólica, o Egito, que é o bizarro ali que cerveja pode com 18 e vinho não, e Brasil. Tá? E repetindo, né, o que a gente já falou antes, eu posso botar os tipos aqui, né, que a gente recebe por parâmetro. E aí, inclusive, se eu for... Aqui eu não estou trabalhando com enum, né, trabalhando com um número, né, porque eu não tenho enum para drink type. Mas, por exemplo, no caso do country, eu posso dizer que o tipo dele, né, é do enum de países, certo? Do enum de países. E se vocês forem na linha que eu mencionei, de não chamar de countries, chamar de country code, né, talvez fique até melhor aqui na nomenclatura do parâmetro, né, que é um código de país, ele bota country code, né, alguma coisa assim, tá? Então aqui eu posso dizer, né, os tipos, e isso vai ajudar outros programadores a entenderem que, quando eu estiver passando um valor para cá, eu não vou jogar um número qualquer, eu tenho que passar um item do meu enum, né, um número válido ou um item do meu enum, certo? Para nome de classe, a gente não está entrando tão forte, né, em classes aqui no curso, né, trabalhando mais uma linha mais funcional, mas o nome de classe a gente costuma trazer como convenção, né, entendendo que classe é um tipo, categoria ou família de objeto, né, ela vai ser um substantivo, porque ela representa uma coisa, certo? E geralmente no singular, porque ela é um modelo de coisa, certo? Ela é uma classe para te fazer vários objetos daquele tipo. Certo? Então ela é um modelo para ser replicado N vezes. Então a sugestão é que você evite palavras usadas em padrões, tá? A menos que esteja usando os mesmos. Então, se eu estou usando o padrão factory, né, o pattern factory, beleza, você usar lá factory no final do nome da sua classe. Né? Vamos pegar a MVC, né? Se eu estou usando o padrão MVC e a minha classe ela é um controller, tudo bem eu ter lá um customer controller.
Agora, se eu não estou usando padrão MVC e você usar a palavra controller, você vai fazer com que a pessoa que vai vir mexer depois se engane achando que de repente pode ser MVC. Então você não deveria usar, né, palavras de padrões se você não estiver usando o padrão. Tá? Isso é uma sugestão. E outra recomendação é uma classe só por arquivo e mantenha o mesmo nome da classe como sendo o mesmo nome do arquivo. E o último item que eu queria trazer é em relação a funções. Eu já falei de várias coisas de funções antes, mas toda função são ações, né? Todos os métodos, funções, são ações em um software. Portanto, os nomes devem exprimir ação. Eu tenho que ler e entender o que ela vai fazer, qual é a ação que ela vai realizar. Então, geralmente a gente usa o quê? Verbo mais substantivo. Então, é get customer, né? É save product, é calculate alguma coisa, calculate something, né? Alguma coisa. Tá? Se você botar só o verbo, fica aqueles exemplos ruins que eu tinha mostrado, né? Calcular. Então, calcular o quê? Ah, calcular financiamento. Opa, verbo mais substantivo. Ajuda muito mais. A outra recomendação de código limpo para nome de funções é uma palavra por conceito. O que isso quer dizer? Se você está usando get para trazer coisas, use sempre get. Não usa get, depois usa return, ou depois usa, sei lá, catch, obtain. Não, usa get sempre para quando você retorna coisas. Tá? Se você está usando save para exprimir a ação de salvar, usa sempre save, certo? Não usa save, depois persist, depois keep, depois create, insert. Não, usa save. Se decide. Criem os padrões de vocês ou consultem os padrões da sua empresa e sigam eles. Por fim, ortografia e gramática. Tá? Escreva corretamente na linguagem que você está utilizando, tá? E na linguagem natural. Tá? Então, se você está programando em inglês, escreva em inglês correto. Se você está programando em português, escreva português correto. Tá? Por quê? Porque senão as pessoas têm que ficar adivinhando, né, como é que o fulano escreveu errado tal função, tal classe, tal variável para conseguir usar ela. Então escreva corretamente. Não sabe? Procura, pergunta, isso faz parte, principalmente se você está programando em inglês, né, que não é nosso idioma nativo, né, conversa, né, com seus pares, como é que eles traduziram isso em outros contextos, principalmente, aí eu vou forçar de novo, principalmente regra de negócio. Tá? A coisa mais triste que tem é você vai codar uma regra de negócio, daí você pega o nome da regra, joga no translator, não consulta os seus pares, né, não entende se o translator entendeu o seu contexto e só joga no código. E daí saem umas coisas mega grosseiras que não tem nada a ver, né, com o contexto no qual você está inserido, certo? Então, se você está fazendo software bancário, procure entender quais são os termos bancários para nomeá-los corretamente no seu código, tá? Em inglês, por exemplo. E por último, sem coloquialismo, né? Sem gírias, né? Sem dar uma de espertinho, sem dar uma de engraçadinho no código, certo? Eu sempre conto a história de um colega meu que subiu para produção a div merda, né? Então você olhava o front do site da empresa, né? Tava lá div merda escrito no front porque ele quis ser engraçadinho, ele estava sem ideias para o nome da div, né? Então assim, não façam isso, certo? Não queiram bancar engraçadinho, o código é o trabalho de vocês, certo? Não queiram bancar engraçadinho com o trabalho de vocês. Bom? E aí, gostou do vídeo? Espero que sim. Nele eu resumi os principais pontos do capítulo 2 do livro do Robert C. Martin, obviamente em conjunto com o primeiro vídeo. Né? Isso foi durante uma aula de um dos meus cursos, então se você tem interesse, né, em fazer algum curso comigo, alguma coisa, dá uma olhada na descrição, que tem ali o link dos meus cursos, o link dos meus livros, certo? Eu tenho certeza, se você é um pouco mais avançado nesse assunto de código limpo, ou se você já leu o livro, você percebeu que nossas funções podem melhorar ainda mais, certo? Então esse pode ser um assunto de um vídeo futuro, que é o capítulo 3 do livro do Código Limpo, que é um capítulo dedicado a funções limpas. Então se você quer ver um vídeo a respeito de funções limpas, deixa aí nos comentários. Ou se você tem alguma dica adicional que eu não tenha mostrado aqui, né, mesmo você sabendo que isso não está no capítulo 1 e 2 do livro, também pode deixar nos comentários para complementar, né, o conteúdo aqui do vídeo e ajudar outras pessoas que queiram, né, melhorar, aperfeiçoar as suas habilidades escrevendo código limpo. Tá bom? Então agradeço a sua audiência. Não deixa de prestigiar o canal deixando o seu like, se inscrevendo se você ainda não é inscrito, e nos vemos no próximo vídeo. Um abraço, valeu!